Efésios, capítulo de número 3. Hoje nós começaremos a estudar essa oração que Paulo oferece a Deus pela igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 14 ao 19. A nossa pregação de hoje a exposição de hoje vai se dedicar e se debruçar sobre os versículos 14 e 16, mas eu quero ler o trecho todo para que a gente tenha a ideia da oração completa de Paulo bem clara, mais clara em nossas mentes. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Nós hoje chegamos nesse trecho da carta de Paulo, que marca uma transição na carta, e é bem importante que os irmãos tenham isso em mente. Ao longo de toda a carta até esse momento aqui, ao longo de todos os sermões que nós tivemos até o momento, Paulo se dedicou a expor basicamente aquilo que é comumente chamado dos indicativos do Evangelho. Paulo expôs aquilo que Deus fez em favor dos crentes. Então Paulo começou lá no capítulo 1 falando sobre como Deus escolheu os cristãos, escolheu aqueles que ele iria salvar e predestinou essas pessoas para a salvação, como Deus planejou enviar Cristo e o seu Espírito para salvar, resgatar e selar os cristãos. Até no capítulo 2, onde ele expôs como Deus aplica essa salvação aos cristãos de fato, trazendo vida espiritual onde antes havia morte. E no capítulo 3, onde ele comenta e explana melhor sobre qual é esse nosso novo estado, não só individualmente, mas como igreja, em que ele expõe como todos os cristãos, sejam judeus, sejam gentios, sejam o que for, são unidos em um só corpo com Deus, com Cristo, e são assim trazidos, resgatados para a família de Deus, feitos todos filhos de Deus em uma só família. Então, até o trecho anterior da carta, Paulo basicamente fala aquilo que Deus fez por nós e que nós não somos chamados a fazer algo para tornar essas coisas realidades. Ele fala aquilo que Deus fez e nós somos chamados a crer, a acreditar e a receber essas coisas que Deus fez. Mas a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1 do capítulo 4, Paulo passa não a expor aquilo que Deus fez por nós e nós devemos crer e receber, mas aquilo que nós devemos fazer, que Deus nos chama a fazer, à luz do que Ele nos concedeu. E aí ele começa a expor aquilo que é chamado dos imperativos do Evangelho, aquilo que Deus ordena que os cristãos façam, tendo recebido a salvação da parte dEle. Mas antes de fazer essa transição dos indicativos para os imperativos, antes de mudar daquilo que Deus fez para aquilo que os cristãos são chamados a fazer, a gente tem o capítulo 3, versículos 14 a 21, em que o que Paulo faz, basicamente, até o versículo 19, Paulo para de se dirigir aos homens e ele se dirige a Deus. Paulo, antes de apresentar os imperativos, aquilo que os cristãos de Éfeso deveriam fazer à luz do que eles aprenderam, ele ora ao Senhor. E isso é muito importante. Isso não é só importante, isso é fundamental para a gente como cristão. Isso é fundamental porque isso ensina a gente que ouvir e entender a verdade, ouvir e entender aquilo que as palavras querem dizer, conseguir explicar o ponto principal do texto e explicar a mensagem do Evangelho não basta. Não basta para que nós sejamos capazes de obedecer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, para que nós vivamos à luz do Evangelho, não basta que nós simplesmente entendamos as verdades do Evangelho. Algo precisa acontecer. E a gente vai ver nesse texto que esse algo é que o próprio Deus precisa se mover a nosso favor. Que a gente depende da obra de Deus, da obra do Espírito, do Filho e do Pai, operando nas nossas vidas, para que a gente não só saiba a verdade, mas para que a gente conheça também o poder dessa verdade, e seja sim transformado por ela e consiga obedecer aquilo que a gente vai ser chamado a fazer a partir do capítulo 4. Então,
é necessário mais do que boa pregação. É necessário mais do que o pregador mais eloquente e mais santo. É necessário mais do que bons ouvidos. É necessário que a graça de Deus seja derramada sobre nós, que o Espírito de Deus age em nosso favor. E por isso eu queria, nesse momento, que a gente orasse ao Senhor, porque a gente depende dele para fazer isso nessa noite. A gente depende que o Espírito de Deus aplique as verdades que nós vamos ouvir aqui expostas, aquelas que nós cantamos e as que ainda iremos cantar e aprender com a ceia, para que essas verdades verdadeiramente transformem os nossos corações. Então, queria chamar os irmãos a baixarem suas cabeças. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por Tua graça e Teu amor em Cristo, ó Pai. Obrigado, Pai, por tão grande amor que nos resgatou, que nos salvou, que nos uniu ao Teu Filho, que nos dá tudo aquilo que necessitamos, que nos deu a salvação no presente, a salvação no porvir, pelo qual o Senhor cuida de nós em todas as coisas. Nós Te louvamos, ó Deus, porque por meio do Teu Filho Jesus, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais, nós temos acesso à Tua graça plena e ao conhecimento do Teu amor. E Pai, nós pedimos que nessa noite o Senhor age em nosso favor, porque a partir da Tua graça e do Teu sustentar, do Teu poder, do poder do Teu Espírito, ó Pai, todas as palavras, todos os atos são vãos, mas o Senhor, ó Deus, é fiel e misericordioso. O Senhor manifestou o Teu amor por nós, e por isso nós pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito e nos fortaleça para que contemplemos e provemos o poder da verdade do Teu Evangelho, e assim sejamos transformados para viver para a Tua glória. No nome do Teu Filho Jesus é que nós pedimos por isso, Pai. Amém. Bom, como eu disse, nesse trecho, o que Paulo faz é basicamente apresentar uma oração que ele faz pelos efésios a Deus. Mas antes dele começar essa oração, é muito importante que a gente observe as primeiras palavras desse trecho que se encontram no versículo 14. Por esta causa, Paulo ora. E há pelo menos dois aspectos aqui do que esse por esta causa se refere, que são importantes para que a gente tenha em mente. Por esta causa leva a gente a pensar no que Paulo expôs anteriormente na carta, que a gente comentou aqui sobre aquilo que Deus fez em nosso favor, o glorioso plano de Deus de salvação de cristãos, a grandeza da glória, da graça, da sabedoria, do poder de Deus. Então, Paulo se refere a isso. Por esta causa, diante de tudo isso, diante de quem vocês são em Cristo, igreja em Éfeso, diante do que Deus fez por vocês e do que caracteriza vocês agora, diante de quem Deus é e do poder, da graça e da misericórdia dEle, por essa causa eu oro por vocês. Só que além disso, no trecho anterior, Paulo expôs a sua obra do ministério e os sofrimentos que ele passava, e ele termina falando no versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Ou seja, por essa causa, para que vocês não desfaleçam, para que vocês sejam capacitados a permanecer firmes, eu e Paulo ora então. Então, é importante que a gente tenha em mente qual é o contexto que vem antes. Porque a gente vai ver nas palavras de Paulo, de modo ainda mais claro, como toda a teologia de Paulo, tudo aquilo que Paulo expôs até esse trecho da carta, permeia, encharca a oração dele. Teologia nunca deve levar a gente a uma vida de oração mais fria. Se a nossa vida de oração é fria, tem algo errado, ou com a nossa teologia. Tem algo errado com a nossa teologia, não tem outra resposta. Porque a teologia, a gente vai ver, encharca, e não só encharca, mas é o que dá ousadia, dá vigor, dá fervor a essa oração de Paulo. E a gente vai ver como essa oração de Paulo responde exatamente aquilo que os cristãos de Éfeso e que nós precisamos, para que nós não desfaleçamos. E a primeira coisa que eu quero que a gente observe, então, é como essa oração é permeada pela teologia que Paulo expôs até aqui. Quando Paulo, como eu disse, fala por esta razão, ele está puxando tudo o que ele disse antes. E se os irmãos lembrarem, Paulo começa com por esta causa também, no versículo 1 do capítulo 3. Paulo fala, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse falando assim ali, né? Olha, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui sofrendo por causa do Evangelho, não porque eu estou tentando fazer algo para que algumas pessoas sejam salvas e quem sabe Deus queira fazer isso. Não, eu estou aqui sofrendo pelo Evangelho porque Deus salva pecadores, porque eu sei que Deus quer salvar pecadores, e porque Deus glorifica a si mesmo salvando pecadores, e por isso eu estou aqui preso.
Não pensem que eu estou preso porque o evangelho está sendo frustrado e está dando tudo errado. Não, eu estou preso porque Deus está salvando pecadores e eu sou prisioneiro dele por causa do evangelho. Eu não estou preso numa empreitada minha, mas eu estou preso cumprindo aquilo que o próprio Deus está fazendo através de mim. E quando Paulo chega aqui e fala por esta causa, ele ora com essa confiança. Ele não está orando pelos cristãos como se ele estivesse tentando persuadir Deus a fazer algo que Deus não queira fazer. Ou como se ele estivesse querendo convencer a Deus de algo, falando, Senhor, por favor, faz isso, olha como eles precisam, olha como isso vai ser bom, olha como isso vai trazer glória ao teu nome. Não é dessa forma que Paulo ora. Paulo não ora querendo convencer Deus a abençoar seus filhos, mas ele ora à luz de tudo que ele expôs. Ele ora porque ele foi convencido pelo glorioso evangelho de Deus, pela gloriosa graça de Deus que foi exposta, ele foi convencido que Deus está pronto e desejoso de abençoar seus filhos. É isso que leva Paulo aos seus joelhos. É como se nos capítulos 1, 2 e aí metade do capítulo 3, Paulo tivesse exposto o que Deus fala. E Paulo tivesse exposto Deus falando algo assim para ele. Olha, eu amo, eu salvei, eu vou trazer a glória a cada um desses meus filhos. Eu amo, eu salvei, eu vou trazer a glória a cada um desses a quem eu dei vida. E eu tenho ricas bênçãos para derramar sobre cada um deles, até eu trazer eles a minha glória e derramar todas as minhas bênçãos de forma plena sobre eles. E eu os amo de tal forma que em tudo eu coopero para o bem deles. E é através do meu amor por eles que eu manifesto quão glorioso eu sou. Eu sou glorificado quando as pessoas veem o meu amor, a minha justiça, a minha bondade manifestas na bondade que eu manifesto a esses meus filhos. E diante disso, Paulo fala, Senhor, se é assim que o Senhor é glorificado, se é assim que o Senhor ama os seus filhos, então abençoa os seus filhos. É como se um pai falasse para o filho dele, pode chamar qualquer amigo seu, eu vou levar vocês para o parque hoje, e eu vou pagar um sorvete ali para vocês, vou levar vocês para terem um dia bom. Aquele filho tem a segurança do que o pai vai fazer. E ele chama os seus amigos e ele fala, vamos, meu pai vai fazer isso. E quando ele chega no parque, ele fala, pai, compra um sorvete para a gente? Ele não está pedindo porque ele precisa convencer o pai, porque ele precisa... o pai não quer, mas ele tenta fazer com que o pai dê. Ele está pedindo porque o pai já garantiu que ele vai fazer aquilo. E essa é a confiança de Paulo em oração. E eu creio que isso é muito importante porque isso é parte do motivo pelo qual tantos de nós são tão remissos e fracos em oração. A gente se achega a Deus para orar e às vezes o nosso coração está mais frio, a gente está lutando mais com algo... E a gente dobra os nossos joelhos, a gente está lutando com a frieza e a gente fala, não, Deus não quer me abençoar. Se eu estou assim, Deus não quer me abençoar. A gente ora aquela oração corrida, repetida, sem anseio e sem expectativa de que algo mude, ali de 5 minutos, e a gente vai embora da nossa oração falando, não, a vida cristã é assim. Mas como mudariam as nossas orações se ao invés disso... a gente se achegasse a Deus sabendo que Ele está mais desejoso e pronto para nos abençoar do que nós estamos desejosos e prontos a pedir a Ele. Se a gente soubesse que a gente tem essa riqueza da graça dEle, que a gente aprendeu sobre nos capítulos anteriores, disposta e derramada sobre nós. A grandeza da graça de Deus muda isso. Ela muda a forma como a gente se achega a Deus. E ela tira a gente de um estado de oração desanimada, sem expectativa e fria, para que a gente se achegue a Deus com confiança e para que a gente ore a Deus por nós e uns pelos outros. A grandeza da graça de Deus é o motivo da confiança de Paulo para orar. Só que além de moldar a confiança que Paulo tem para orar, a riqueza da graça de Deus que Paulo expôs, molda toda a sua oração. Não molda simplesmente a confiança dele, mas molda os pedidos, molda a forma como ele ora, molda toda a oração dele. E a primeira coisa que eu quero que a gente observe é como a grandeza da graça de Deus molda a postura com que Paulo ora, molda a disposição física com que Paulo ora. Notem aí comigo no versículo 14, Paulo diz, por esta causa, diante da riqueza da graça de Deus, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo contempla a riqueza da graça de Deus, a riqueza da glória de Deus, e isso leva Paulo aos seus joelhos. Isso leva Paulo a se prostrar. É óbvio que o ponto central aqui não é simplesmente a posição física. Na Bíblia a gente vê pessoas orando de joelhos, pessoas orando deitadas no pó. A gente vê o Senhor Jesus orando em pé, com os olhos abertos, olhando para o céu. A questão não é simplesmente a postura física, mas o ponto é que a forma como a gente enxerga Deus, aquilo que a gente compreende sobre Deus
e o que Ele fez na história e o que Ele fez por nós, molda a forma como a gente se achega a Deus. Molda a forma física como a gente se achega a Deus. O ponto não é que a gente precisa aqui prescrever alguma regra sobre qual sua postura ao orar. Se você deve orar de joelhos, se você deve orar em pé. Se a gente precisar prescrever uma regra para você sobre a sua postura de oração, isso por si já mostra que tem algo muito errado. O ponto é que aquilo que a gente crê molda a nossa resposta, não só a oração, mas a tudo. Sempre me marca aqui no dia a dia no culto. É muito gostoso olhar para alguns rostos e você vê algumas pessoas quase inclinadas para frente, com anseio de ouvir a palavra de Deus. Eu lembro do pastor Mário, que algumas vezes ele sentado aqui no meio, e que durante a pregação você via ele sorrindo quando era exposta a graça de Deus, você via ele acenando com a cabeça, respondendo a palavra. Não é que ele estava mecanicamente falando, não, pera, agora é a hora da palavra, deixa eu reagir da forma correta. A questão é que a teologia que a pessoa tem da palavra, aquilo que a pessoa conhece sobre o que o Senhor Jesus fez por ela e o poder da palavra para operar na vida dessa pessoa, faz com que ela responda. E esse é o ponto, como você ora? E aí a pergunta é, sua teologia, aquilo que você crê sobre Deus, tem movido você aos seus joelhos? Tem feito você se prostrar diante de Deus? Ou você ora e participa do culto e ouve a palavra de uma forma desleixada? A forma como a gente entende que Deus opera pela pregação da palavra e pelos cantos vai moldar como a gente move as nossas cordas vocais durante o culto. Se a gente canta baixinho, para dentro, distraído, conversando com quem está do lado, aproveitando que está barulho para poder mudar de assunto, ou se a gente canta com vigor, com coração alegre, com coração ardendo em amor por Deus. Como a gente ouve a palavra, se a gente ouve a palavra distraído, olhando o celular, pensando em post no Instagram, pensando em conversas que a gente precisa ter, em debates no Facebook, pensando em brincar com alguém, em conversar com alguém, ou se a gente ouve a palavra com a expectativa, Senhor, Tua palavra revigora a alma e alegra o coração. Tua palavra faz os Teus servos sábios, vem e fala comigo. E aí a gente ouve em silêncio, com atenção, não porque tem uma regra, não porque vai incomodar os outros, mas porque a gente está esperando de Deus, porque a gente conheceu o amor de Deus e a gente anseia por Ele. Talvez a ceia seja o exemplo mais evidente de como a forma como nós participamos do culto é extremamente importante. Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que eles estavam celebrando a ceia, mas de forma não bíblica, de forma desagradável a Deus. E quando Paulo fala àquela igreja, ele não fala, olha, vocês estão celebrando a ceia, mas de forma errada. Ele fala, olha, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. A igreja está reunida, todo mundo ali, no nome de Cristo, todo mundo reunido no mesmo lugar, não é virtual, não é essa loucura de Zoom e culto virtual, todo mundo no mesmo lugar. Paulo fala, não é a ceia. O Espírito não está ministrando a graça dele quando vocês se reúnem para comer o pão e o cálice. Não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Por quê? Porque vocês não estão fazendo isso da forma que Deus ordenou. Porque vocês não estão fazendo isso com fé e o amor que deve marcar o cristão. Ou seja, é possível a gente se afastar tanto do padrão bíblico. E não do padrão no sentido de regra, mas do padrão que corresponde à grandeza da graça, do amor e da glória do nosso Deus, que aquilo que a gente oferece como culto deixa de ser culto. Deixa de ser recebido pelo Senhor. E o Espírito não trabalha ali. A gente pode montar algo muito legal, muito bonito, uma estrutura muito boa. Mas se a gente se afastar da palavra do Senhor e de responder ao Senhor com fé, com tudo isso, vai ser uma igreja morta. Porque o Espírito não vai estar agindo ali. Então você percebe, compreender aquilo que Jesus fez por esses irmãos, moldou a forma como a postura de Paulo, mudou a postura de Paulo ao se achegar a Deus. Mudou a forma como ele se achegava. Então, quando a gente se achega a Deus de uma forma casual, de uma forma distraída, de uma forma rotineira, desleixada, de qualquer jeito, aquele corpo mole, às vezes até adultos comendo durante o culto como se fosse assistir um jogo de futebol, a gente está demonstrando a nossa teologia. A gente está demonstrando quão glorioso, quão santo a gente crê que Deus é. Não é tão santo assim para eu ter que ouvir com tanta atenção. Eu posso demonstrar mais reverência a um presidente do que ao meu Deus, quando alguém se comporta assim. Percebe como a nossa postura demonstra a nossa teologia e não adianta impor uma regra? Não adianta falar, não pode comer no culto, porque eu posso falar isso se a pessoa continuar com o coração da mesma forma. Mas se a pessoa tiver um coração santo e zeloso, ela não vai assistir o culto como assiste um jogo de futebol. Ela vai vir como se ela estivesse vindo para estar na presença de Deus, para contemplar
a glória de Deus. Então, compreender a grandeza da graça de Deus faz com que Paulo agora fale, por essa causa eu me ponho de joelhos, e muda a postura de Paulo, e muda também a forma como Paulo se relaciona com Deus em si. Notem que ele diz no 14 ainda, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Diante do que Paulo entendeu, ele agora se achega a Deus como Pai. E novamente, esse é um ponto que é enfatizado em Efésios. No capítulo 1, nós somos predestinados para receber a adoção de filhos. No capítulo 3, nós somos reunidos em uma só família, nós não somos mais forasteiros, mas nós somos filhos de Deus. Quando nós somos salvos, nós somos adotados por Deus. E Deus realmente nos recebe como filhos. A Bíblia usa algumas ilustrações a respeito da igreja. A igreja é um edifício, a igreja é o templo, a igreja é, às vezes, comparada com uma árvore, com um corpo. Mas, quando a Bíblia fala que a igreja é a família de Deus, isso não é uma ilustração. Deus nos adotou como seus filhos, e nós somos filhos dele. E isso nos faz irmãos, e nós somos uma família. Por isso Paulo diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É de novo Paulo trazendo a ênfase que ele expôs anteriormente. Olha, toda a família, todo cristão recebe o nome de quem? Do mesmo Pai. É o nome dele que nomeia toda a família de Deus. Sejam judeus, sejam gentios, seja a igreja aqui na terra, seja a igreja nos céus. Todos são partes de uma só família. Todos estão unidos em um só corpo. E a gente está nesse um só corpo, uma só família, e se achega a Deus como nosso Pai. Essa ideia de que somos uma família molda toda a forma como Paulo ensina que os cristãos devem se ver em relação a Deus e se ver em relação uns aos outros. Quando Paulo olha para si, olha para os crentes em Éfeso, ele fala, nós somos filhos de Deus. Ele nos amou e Ele nos ama. E Ele nos ama mais do que qualquer pai terreno jamais amaria seus filhos. E por isso eu posso ir a Ele como um filho vai ao seu pai. Como um filho tem liberdade para pedir ao pai coisas que ele jamais teria liberdade suficiente para pedir a um estranho. Como o filho tem confiança para gritar pelo nome do pai e ser socorrido. É assim que Paulo se achega a Deus. E é assim que ele olha para as pessoas ao seu redor. E ele ora a Deus, falando, Senhor, por essa causa, diante de tudo isso, eu me achego a Ti, meu Pai, para orar por essas pessoas, Teus filhos, meus irmãos. E eu peço por essas coisas, eu me ponho de joelhos, Pai, para pedir ao Senhor por eles. Então, toda a teologia de Paulo vai se manifestando de forma viva na oração dele, na confiança com que ele se achega a Deus, na postura com que ele se achega a Deus, na forma como ele se dirige a Deus e se relaciona com Deus como Pai, e na forma como ele reconhece Deus como tendo todos os recursos necessários para conceder aos cristãos tudo aquilo que eles precisam. Notem aí no versículo 16, onde Paulo vai entrar no pedido dele. Ele fala que ele pede, 16, para que, segundo a riqueza da sua glória. De novo, essa é uma expressão que já apareceu várias vezes ao longo da carta aos Efésios. Ela apareceu lá no primeiro capítulo, as riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória. A gente lê também na carta aos Efésios sobre a suprema grandeza do poder de Deus. A gente ouve, quando Paulo fala do que é o Evangelho, ele fala que o Evangelho é sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre glória, a ideia não é comunicar mais um atributo de Deus, no sentido de, Deus, a gente fala, por exemplo, Deus é amor, Deus é justo. São dois atributos que a gente sabe que em Deus estão ali em perfeita harmonia, não tem divisão, mas são dois atributos, e não é como se falasse Deus é amor, Deus é justo, Deus é glorioso. Não, quando a Bíblia fala de glória, glória comunica não simplesmente um atributo de Deus, mas o resplendor, a beleza de Deus quando a gente contempla Ele naquilo que Ele é. Quando a gente olha para Deus e a gente vê como foi exposto nos capítulos anteriores, que Deus é infinitamente justo, mas Ele também é infinitamente amoroso, e isso existe de forma perfeita nele. A gente olha e a gente vê bondade, e a gente vê zelo, a gente vê ira, e a gente vê misericórdia. E a gente olha para Deus e a gente não vê várias partes separadas, a gente olha e vê que Deus é um. E quando a gente contempla isso, quando os nossos olhos espirituais são abertos para contemplar quem Deus é, o que a gente vê não são vários atributos separados. O que a gente vê é um único ser glorioso, que é amor, que é justiça, que é misericórdia, que é zeloso, que é fiel. A glória de Deus comunica
o resplendor de tudo aquilo que ele é. E isso é o que Paulo expôs nos capítulos anteriores. Como eu disse, essa expressão apareceu várias vezes. Paulo falando da grandeza do poder, da grandeza da sabedoria, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. E Paulo agora ora, Senhor, assim como eu sei que o Senhor é rico em glória, de acordo com a riqueza da tua glória, o Senhor tem abundância de poder para tudo que nós necessitamos. O Senhor é perfeitamente compassivo, o Senhor tem compaixão abundante, misericórdia abundante, justiça abundante, para tudo aquilo que nós necessitamos. Senhor, de acordo com as riquezas da tua glória, faz isso pelos teus filhos. A gente precisa aprender a contemplar a Deus assim. Contemplar que até não um ou outro atributo de Deus a nosso favor, mas que Deus, por meio de Cristo, está 100% a nosso favor. Esses dias eu estava lutando mais afligido por conta de um pecado com o qual eu estava lutando. Irmãos, a ira de Deus, o ódio de Deus pelo pecado, me sustentou e me consolou. Porque eu pude olhar para Deus e falar, Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não pode contemplar o mal. E o Senhor me fez teu filho, o Senhor me trouxe para estar na tua presença, o Senhor me escolheu. E o Senhor não pode contemplar o mal, então vem e extirpa esse mal de mim. A gente não deve olhar para a ira de Deus, para a justiça de Deus, como se isso causando medo e nos afastando dele, e a misericórdia e a graça nos atraindo. Não, por meio de Cristo, Deus, na plenitude de quem Ele é, em toda a sua glória está a nosso favor. E isso molda a nossa oração, isso faz com que a gente se achegue sabendo que não tem nada que falte em Deus. Pelo contrário, tem infinitamente mais do que tudo que a gente precisa para atender cada uma das nossas necessidades. Paulo acabou de expor a riqueza da glória, da graça de Deus até esse capítulo. E tudo que ele expôs não é meramente uma verdade teórica na mente dele, ou que deveria ser uma verdade teórica na mente da igreja, mas tudo que ele expôs molda a oração de Paulo, molda toda a vida dele, como ele se achega a Deus, como ele vê a Deus, como ele vê os irmãos, e tudo que ele expôs produz nele ousadia, produz confiança para que ele se achegue a Deus em oração. E são essas coisas que podem produzir tal confiança em nós também. E é com isso em mente que Paulo então apresenta seu pedido a Deus. É dessa forma que Paulo apresenta seu pedido a Deus. E nisso a gente se volta para o pedido de Paulo em si, que está no versículo 16. Como eu disse, versículo 16 começa com, para que, segundo a riqueza da sua glória, então o pedido, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Essa oração, naturalmente, é muito mais longa que isso. Hoje a gente vai se debruçar só sobre esse primeiro pedido de Paulo. E a primeira coisa que eu queria chamar os irmãos a observarem é o pedido em si. Paulo pede por fortalecimento. Como a gente leu no versículo 13, Paulo exortou os irmãos, não desfaleçam nas minhas tribulações. O que esses cristãos precisavam? Eles precisavam de fortalecimento. A ideia de fortalecimento é a ideia de receber poder, de receber vigor espiritual, de não estar mais desfalecendo, cansando, desanimando, mas ter vigor. E Paulo pede que Deus conceda que eles sejam fortalecidos, que eles recebam vigor espiritual na vida deles. Paulo reconhece que mesmo os cristãos, essa oração é feita por crentes, mesmo os cristãos podem desanimar diante dos sofrimentos. Os cristãos são tentados à fraqueza, quando eles se deparam com sofrimento em si ou ao seu redor, seja pela fé, seja por sofrimentos do dia a dia. E o que esses cristãos precisam é serem fortalecidos. Eles precisam de vigor espiritual. Precisam andar não desanimados, cabisbaixos, lamentando a sua vida inteira, mas andar com alegria do Espírito, com vigor do Espírito. E Paulo não pede simplesmente para que eles sejam fortalecidos, para que eles tenham vigor, mas ele explica como que esse vigor é obtido. Porque ele pede para que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Quando a gente pensa na ideia de poder, muitas vezes a gente tem uma noção errada de poder em termos de obras miraculosas, de o poder na conversão ou o poder na pregação. Não são ideias erradas. De fato, o poder de Deus se manifesta nessas coisas. Mas a gente tem uma visão distorcida porque a gente acha que isso é o que é o poder de Deus, quando algo extraordinário acontece. Mas quando a gente observa essa palavra poder na Bíblia, ela é usada em diversos sentidos. Mas quanto aos cristãos, ela é usada para falar daquilo que nós precisamos para fazer as coisas mais básicas da vida cristã. Os irmãos podem consultar depois melhor em casa, as crianças anotarem
consultarem depois, Romanos 15:13, por exemplo, diz que nós precisamos ser ricos de esperança no poder do Espírito. A gente depende do poder do Espírito para ter esperança. A gente não depende do poder do Espírito simplesmente para suportar o sofrimento. A gente depende do poder do Espírito para ter esperança em meio a Ele. Para ter esperança em qualquer momento. É o Espírito que dá poder para que a gente tenha esperança. Colossenses 1:11 vai falar sobre a gente ser fortalecidos com poder para que a gente cresça no conhecimento de Deus e consiga perseverar em obediência e em piedade. E talvez o texto mais evidente, Gálatas 5, vai falar que a gente depende do Espírito de Deus, do poder do Espírito, para que a gente não satisfaça os desejos da carne, mas para que a gente ame, para que a gente tenha alegria, para que a gente tenha fé, para que a gente tenha bondade, todo o demais fruto do Espírito. A gente depende do poder do Espírito, para que a gente tenha vigor espiritual. A gente depende do poder do Espírito para tudo na vida cristã. Para cada passo que a gente dá na vida cristã, a gente depende do poder do Espírito. E esse poder precisa ser dado, a necessidade desse poder fica ainda mais clara, na verdade, quando a gente observa onde a gente precisa ser fortalecido, que Paulo fala. Onde que a gente precisa receber poder? Paulo diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. No homem interior. Se você for cristão há tempo suficiente, você sabe da sua necessidade do poder do Espírito. Você sabe que você não consegue sequer, você tem prazer na verdade pela graça do Espírito, mas se o Espírito se retira, até esse seu prazer na verdade se perde. E Paulo fala que a gente precisa desse fortalecimento no homem interior, para que a gente caminhe em piedade. Esse homem interior não é meramente o homem, é o oposto do homem exterior, que Paulo fala em algumas outras vezes na Bíblia. A gente sabe, se a gente é cristão há tempo suficiente, que o poder que a gente precisa não é simplesmente poder exterior de títulos teológicos, de formação teológica. Não é o poder exterior de uma vida tranquila. Pelo contrário, a gente precisa ser fortalecido no homem interior, naquele que não é visível aos homens, mas que é visível para Deus. O homem interior que reflete quem nós realmente somos, mais do que o homem exterior. Paulo fala na sua carta aos Coríntios que ele e os demais irmãos que o acompanhavam na obra do ministério, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É possível a gente estar com o homem exterior corrompido. É possível o homem, e na verdade, caso você não saiba, todos nós, o homem exterior só está se corrompendo cada vez mais. Isso é mais visível em alguns, menos em outros, um dia vai ser visível em todos nós. Mas, quando o homem exterior se corrompe, quando aquilo que é visível aos homens está corrompido, a gente pode provar desse fortalecimento e vigor espiritual se a gente for fortalecido no nosso homem interior. Quando o Espírito nos fortalece no nosso homem interior, a gente tem vigor espiritual, mesmo que o homem exterior esteja se decaindo. A gente muitas vezes não sabe pelo que orar, não é, irmãos? A gente acha que o que a gente precisa mesmo é de uma condição financeira melhor. Se a nossa condição financeira, a gente precisa ser rico, mas se a nossa condição financeira só fosse um pouquinho melhor, eu não teria tanto estresse, eu não brigaria tanto com a minha esposa, eu não viveria assim, eu teria mais tempo para me dedicar à igreja. A gente acha que a gente precisa de uma família mais estruturada. Se meus pais, se minha mãe, se minha irmã, se meus filhos, minha esposa, meu esposo não fossem assim, ou fossem desse jeito, aí sim eu teria vigor espiritual. A gente precisa de mais saúde. Se eu não tivesse essa doença, aí sim eu adoraria a Deus. Essa doença é o meu problema. A gente acha que o que a gente precisa que seja renovado é o homem exterior. Mas o que a gente precisa é o homem interior. E nessa oração, não é errado a gente pedir por coisas relacionadas ao homem exterior. Mas nessa oração, quando Paulo trata de vigor espiritual, daquilo que a gente precisa para viver a vida cristã, ele não pede nada pelo homem exterior. Tudo que ele pede tem a ver com o homem interior. O que a gente precisa não é menos sofrimento. Não é que a nossa condição exterior seja mudada. O que a gente precisa é que o Espírito Santo de Deus, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, o Espírito Santo de Deus venha e nos fortaleça com poder no homem interior. E aí sim a gente vai ter vigor espiritual para perseverar, para adorar a Deus com alegria, para ter
fé, amor, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, todo de mais fruto, para ser abundante em esperança, para ter alegria e paz que excede todo entendimento. Isso não acontece quando o nosso homem exterior é mudado. Isso acontece quando o Espírito nos fortalece no homem interior. O que a gente precisa não é simplesmente mais disciplina, não é um curso, não é uma mudança externa. O que a gente precisa é essa mudança interior. A gente precisa que as verdades que a gente ouviu, expostas aqui, que a gente ouve domingo após domingo, sejam aplicadas com poder pelo Espírito de Deus no nosso coração. A gente não consegue explicar exatamente como isso ocorre, mas todos aqui que são cristãos provaram disso. Você um dia, misteriosamente, ouviu a palavra de Deus e já não desprezou mais ela. A palavra de Deus teve poder na sua vida para te fazer abandonar seus pecados e confiar no Senhor Jesus e ser transformado. Por quê? Porque o Espírito agiu. Você não viu o Espírito agindo. Talvez você nem tenha sentido algo extraordinário naquele momento, mas o seu coração foi transformado e isso mudou totalmente a sua vida depois. E é isso que a gente precisa, não só na nossa conversão, mas dia após dia na vida cristã. Não uma experiência extraordinária do Espírito, não é uma segunda bênção, não é o batismo com o Espírito. Todos que são cristãos foram batizados com o Espírito. Mas é o agir gracioso do Espírito, dia após dia, nas nossas vidas. Isso nos leva à pergunta, com a qual que é a pergunta que a gente deve ter em mente, encerrando esse primeiro pedido, que é: como está a sua vida espiritual, meu irmão? Como você está espiritualmente? Você tem esse conhecimento vivo da verdade? A verdade que você conhece está além da sua mente, está aquecendo o seu coração em amor por Deus, em amor pelos irmãos. Se alguém fosse comentar o seu dia a dia, você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa que tem paz? Você é uma pessoa esperançosa? Você é uma pessoa bondosa e mansa? As pessoas, os cansados e sobrecarregados, sentiriam liberdade para se achegar a você, assim como se chegavam ao nosso Senhor, que era manso e humilde? Você tem crescido em amor pelos irmãos? Como você trata a sua esposa? Você ama a sua esposa? Você se alegra na sua esposa, nos seus filhos? Isso é o termômetro da sua vida espiritual. O amor não é simplesmente uma virtude, não é simplesmente um mandamento. O amor é o mandamento. Toda lei se cumpre no amor a Deus e no amor ao nosso próximo. A palavra de Deus, a verdade de Deus, tem te dado vigor espiritual, não para você fazer milagres, mas para você amar seus irmãos, para você ter alegria em servir o seu próximo, para você ter bom ânimo. Ela tem produzido isso? Se a sua resposta é não, se a sua resposta é, ou talvez seja, olha, tem, mas de forma tão fraca, eu já provei eu já vi tanto mais do Espírito na minha vida, do fruto dele na minha vida. Se a sua resposta é não, lembra do que a gente ouviu nessa noite. Lembra o que acabou de ser exposto aqui, porque tudo isso que a gente viu não é simplesmente um padrão para você se amoldar ou um dever que você tem, mas é o seu privilégio, é o nosso privilégio. Primeiro, reconheça sua necessidade. Reconheça que o que você precisa não é simplesmente uma mudança exterior, não é simplesmente mais disciplina, não é simplesmente bons livros, tudo isso é bom e necessário no seu lugar. Mas o que você precisa não é simplesmente isso. Você precisa de Deus. Você precisa que Deus, o Espírito, fortaleça você. Você precisa que Deus, o Espírito, fortaleça você interiormente com poder para que a verdade transforme a sua vida. Segundo, reconheça a prontidão de Deus para conceder aquilo que você precisa. Reconheça que Deus está pronto para derramar sobre você as bênçãos que Ele tem, que Ele comprou pelo sangue do próprio Filho dEle. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Com certeza Deus vai dar. Como Jesus ensinou, ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito aos que lhe o pedirem. Deus está pronto para nos abençoar. Se você se percebe assim, reconheça a sua necessidade e reconheça a prontidão de Deus. Vá para a palavra de Deus e medite nela. O Espírito vai te encher conforme você vai à palavra de Deus e vê a prontidão de Deus para te abençoar, e isso produz em você desejo de orar. Então, conforme vá à palavra de Deus, medite no que a gente viu desde o capítulo 1 de Efésios, até que você compreenda a bondade e a graça de Deus de um jeito que te mova a oração.
Então, conforme você vai à palavra de Deus, conforme você reconhece sua necessidade, reconhece a prontidão de Deus para responder aquilo que nós necessitamos, vá a Deus e peça. Vá a Deus e peça pelo fortalecimento do Espírito. É isso que Paulo está fazendo aqui. Toda essa oração vai ter sido, a gente vai ter entendido errado se a gente não estiver entendendo que Paulo está orando. Paulo está pedindo a Deus. Vá a Deus e peça por isso. Às vezes, quando a gente ouve uma mensagem desse tipo, alguns caem no erro de achar que, se eu dependo que Deus me fortaleça e eu estou assim, então eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? É Deus que precisa vir e me fortalecer. Não é, esse é o oposto do ensino bíblico. E essa é tipicamente uma desculpa de um coração endurecido para não buscar o Senhor. Porque esse é o oposto do ensino bíblico. O que a gente viu aqui não é que a gente não tem o que fazer porque é o Espírito que precisa vir e nos abençoar. O que a gente viu aqui é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se uniram no eterno propósito de derramar sobre nós todas as bênçãos que eles têm sobre as nossas vidas. E que a gente pode ir a Deus e Ele vai conceder. A gente pode ir com essa confiança. Quando a gente tem essa sensação, esse sentimento, esse pensamento tomando a nossa mente, nossa, mas eu vou e não depende de mim, eu vou continuar assim. O que a gente precisa fazer é não ceder esse pensamento, mas lembrar, não, pera, eu sei quem Deus é. E Deus me diz isso. E eu sei que eu posso me achegar a Ele, confiar nele, e Ele vai responder as minhas orações. Então eu vou a Ele em oração, eu vou a Ele na palavra dEle, eu vou a Ele na reunião da igreja, louvar a Deus para que Ele me encha com o Espírito dEle. Até que então, Deus na sua graça, no seu amor, na sua bondade, derrame o seu Espírito sobre nós. Deus nos enche do seu Espírito, conforme a gente, com fé, se achega a Ele, na oração, na palavra, na comunhão e na adoração da igreja. Como Jesus disse, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará a nós, seus filhos, o seu Espírito quando nós o pedirmos. Que Deus nos encha, que Deus o Pai nos encha com o seu Espírito, para que Ele nos fortaleça com poder no nosso homem interior. E assim cada um de nós aqui, a gente como igreja, tenha poder para viver para a glória de Deus. Pai Celeste, obrigado por tão rica provisão que o Senhor nos fez, ó Deus. O Senhor providenciou em Cristo tudo aquilo que necessitamos. O Senhor providenciou no Teu Espírito toda a força, todo o suprir necessário para que sejamos capacitados para viver para a Tua glória. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça pelo Teu Espírito com poder, ó Deus, em nosso homem interior, para que provemos cada vez mais da Tua graça, conheçamos o Teu amor que excede todo entendimento, sejamos tomados, ó Deus, de toda a plenitude do Senhor, para que assim vivamos para a Tua glória, para que assim vivamos para a Tua glória na igreja, em nossos lares, trabalhos, em tudo aquilo que fizermos, ó Pai. Vem e, como cantamos, vivifica a Tua igreja, ó Deus. Nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.